Olá pessoal, chegando em casa agora já para gravar a parte 2 do nosso vídeo sobre como calcular as horas extras da petição inicial de sua reclamação trabalhista. Hoje nós vamos falar sobre os reflexos das horas extras nas demais verbas trabalhistas. Portanto, fica comigo até o final. Pois bem, vamos iniciar aqui a partir do exemplo anterior, onde eu mencionava que João tem 6 meses de contrato, trabalhando de 7 às 17, com 1 hora de intervalo entre a jornada de segunda a sábado. Quanto ele irá receber a título de horas extras e reflexos? Pois bem, utilizando a jornada padrão constitucional como referência, que é de 44 horas semanais, eu já chego à conclusão que João executa 10 horas extras por semana. Há uma sobrejornada em 10 horas, já que a jornada dele é de 54 horas, há uma sobrejornada de 10 horas por semana. E eu sei que o mês tem 4,28 semanas. 4,28 semanas. Então, 10 horas extras por semana multiplicado por 4,28 semanas por mês vai dar um equivalente de 42,8 horas extras, 42,8 horas extras por mês. Eu sei que o valor da hora extra é R$ 15, como a gente falou no vídeo anterior. Então, só é multiplicar esse quantitativo por 15 e aí eu sei que João, por mês, deverá receber o equivalente a 42,8 vezes 15, que vai dar R$ 642, R$ 642 por mês. Ao longo de todo o contrato de trabalho, basta multiplicar por mês, já que são 6 meses de contrato de trabalho, o que vai dar equivalente a R$ 3.852 a título de horas extras. Portanto, ao longo de todo o contrato de trabalho, João deverá receber o valor de R$ 3.852. Então, passando para o próximo slide, de posse dessa informação, eu sei que o quantitativo total de horas extras de João é R$ 3.852. E agora vamos calcular a incidência desses valores sobre os reflexos legais. E os principais reflexos que sofrem incidência das horas extras são 13º salário, férias mais 1/3, FGTS, multa de 40%, aviso prévio, considerando que essas horas extras são habituais, e repouso semanal remunerado, certo? Considerando que existe apenas 6 meses de contrato de trabalho e que as horas extras ao longo desses 6 meses equivalem ao valor de R$ 3.852. Pois bem, vamos calcular primeiro o 13º salário. E para calcular o 13º salário, eu tenho que apurar por mês quanto que é pago de horas extras. E a gente fez no cálculo anterior, deixa eu voltar aqui o slide, a gente fez essa conta no cálculo anterior e eu disse que, por mês, João deveria receber o valor de R$ 642. Então, considerando os 12 meses do contrato de trabalho, digamos que esse contrato de trabalho tivesse 12 meses, lá a título de 13º salário, ele deveria receber R$ 642 a título de 13º salário. Só que, no nosso exemplo, ele não completou 12 meses de trabalho. Então, vamos apurar a proporcionalidade. E a proporcionalidade aqui, digamos que seja 6/12. O aviso prévio pode gerar ainda uma projeção de mais 1/12, certo? Mas vamos desconsiderar isso, vamos facilitar aqui o nosso exemplo. Então, 6/12 de 13º salário, já que essa verba será proporcional. Como é que eu vou calcular? Como aqui está a metade da integralidade do 13º, só bastava dividir por 2. Mas vamos fazer a apuração mês a mês. Primeiro, eu pego o valor de R$ 642 e divido por 12. Para eu apurar quanto vale cada 1/12 do 13º. Eu sei que o 13º salário dele, caso tivesse completado 12 meses de trabalho,
falando especificamente dos reflexos das horas extras, seria R$ 642. Então, R$ 642 dividido por 12 equivale a R$ 53,50. R$ 53,50. Isso é o valor proporcional do 13º salário. Cada 1/12 do 13º equivale a R$ 53,50. Agora ficou fácil, basta multiplicar pela proporção, que no nosso caso é 6/12. O 13º de João será 6/12. Então basta multiplicar esse valor aqui por 6, que vai dar a proporcionalidade do 13º salário de 6/12. Então, R$ 53,50 vezes 6 vai dar R$ 321. Portanto, João deverá receber, a título de incidência das horas extras sobre o 13º proporcional, ele deverá receber o valor de R$ 321. Para calcular o valor das férias mais 1/3, só é seguir a mesma lógica de cálculo. Apurar 1/12 das férias, quanto vale, e multiplicar pela proporção, multiplicar pela quantidade de meses trabalhados. Tá? Como aqui a conta vai coincidir a proporcionalidade do 13º com a proporcionalidade das férias, que também será de 6/12, certo? Como aqui vai coincidir, eu vou aproveitar esse cálculo. Então só é pegar R$ 321 e fazer a incidência do texto constitucional. Então vamos lá. Eu divido por 3, dá R$ 107 e somo com 321. Portanto, a R$ 321 mais 1/3 equivale a R$ 428, que é o que João deverá receber a título de férias mais 1/3 proporcionais na proporção de 6/12, que é o tempo de contrato de trabalho. Para calcular o FGTS, para calcular a incidência das horas extras sobre o FGTS, a conta fica mais fácil ainda. Basta pegar. A gente sabe que horas extras possuem natureza salarial e sobre ela, sobre o valor das horas extras, deve incidir o FGTS. O empregador deve recolher o percentual de FGTS sobre o valor que ele paga a título de horas extras. Eu sei que ao longo de todo o contrato de trabalho é devido para João o valor de R$ 3.852, R$ 3.852 ao longo de todo o contrato de trabalho. Então basta extrair 8% desse quantitativo, que vai dar equivalente a, vamos lá, 3.852 vezes 0,08, que é percentual 8%. Então vai dar equivalente a R$ 308,16. É o valor devido a título de FGTS sobre todo o contrato de trabalho, certo? A incidência das horas extras sobre o FGTS ao longo de todo o contrato de trabalho equivale a R$ 308. Multa de 40%, basta extrair 40% desse valor, que vai dar 308,16 vezes 0,4. Vai dar equivalente a R$ 123,26. R$ 123,26. E como calcular a incidência das horas extras sobre o aviso prévio, considerando que o artigo 487, parágrafo 5º da CLT, dispõe que as horas extras habituais devem ser refletidas sobre o valor do aviso prévio. Então, considerando que no caso de João, as horas extras eram prestadas de forma habitual, o valor vai ser equivalente, o valor do aviso prévio vai ser equivalente ao valor mensal das horas extras, que a gente já calculou no quantitativo de R$ 642. Portanto, a incidência, os reflexos das horas extras sobre o aviso prévio equivale a um mês. Veja, quando você paga o aviso prévio indenizado,
não é equivalente a um mês de salário? De igual forma, as horas extras habituais, o valor, a média de horas extras habituais, a média de horas extras calculadas ao longo de todo o contrato de trabalho, ou pelo menos nos últimos 12 meses, no nosso caso de João, nos últimos 6 meses, a média dessas horas extras vai dar o valor do aviso prévio. Portanto, no nosso caso, como a média das horas extras de João por mês era R$ 642, da mesma forma como no aviso prévio o empregador vai replicar o valor do salário, ele vai replicar também, porque as horas extras possuem natureza salarial, ele vai replicar o valor da média das horas extras, que no caso de João é R$ 642. E aí falta calcularmos os reflexos das horas extras sobre o repouso semanal remunerado. E para isso existe uma fórmula simples. Primeiro passo, eu somo o quantitativo de horas extras por mês. Eu já sei que no exemplo que a gente analisou, no exemplo de João, eu sei aqui, eu já fiz esse cálculo, que João executa 42,8 horas extras por mês. Portanto, de posse dessa informação, eu divido pelo número de dias úteis do mês, certo? Que em média, o mês possui 22 dias úteis, certo? Então, 42,8 dividido por 22 vai dar equivalente a 1,94, certo? Próximo passo, multiplica-se o resultado pelo número de domingos e feriados do mês. Não necessariamente domingos, mas pela quantidade de repouso semanal remunerado, que é um por semana, de acordo com a legislação, é um por semana, então por mês vai dar equivalente a 4. E eu incluo nessa conta a quantidade de feriados, já que feriado é outro dia de repouso remunerado. Um mês sem feriados tem 4 dias destinados ao repouso semanal remunerado. Então eu pego 1,94 e multiplico por 4. Vai dar equivalente a 7,76. E eu multiplico pelo valor da hora extra com o acréscimo, que a gente já calculou, sendo na base de R$15. Portanto, João deveria receber o valor equivalente a R$ 116,4 a título de incidência das horas extras sobre o dia de repouso semanal remunerado. Isso por mês. E aí eu multiplico pela quantidade, pelo tempo de contrato de trabalho, que no caso de João é 6 meses. Portanto, os reflexos das horas extras sobre o repouso semanal remunerado vai ser equivalente a 698,4. Existe uma lógica por trás desse cálculo do repouso semanal remunerado, certo? E primeiro ponto, para entender a lógica, você precisa definir quanto aquelas horas extras do mês representa no dia de trabalho útil, no dia de trabalho, certo? Um dia útil de trabalho, beleza? Eu sei que dia útil de trabalho são 6 dias na semana, tá? E no caso de João, as horas extras por mês deu o equivalente a R$ 642. Então, para cada dia útil de trabalho, esses R$ 642 representam quanto? E aí, eu definindo esse valor, eu consigo replicá-lo no repouso semanal remunerado. No dia em que eu não trabalho, mas tenho direito à remuneração, porque aquele repouso é remunerado, como o próprio nome sugere. E como horas extras é um título, é uma verba de natureza remuneratória, de natureza salarial, no dia de repouso semanal remunerado, eu devo receber remuneração, inclusive das horas extras. Então, essa é a lógica por trás desse cálculo, tá? Então, pessoal, o tópico da nossa petição inicial, que trata sobre horas extras, está finalizado. Você vai apresentar as circunstâncias fáticas em que essas horas extras foram prestadas, ou seja, a causa de pedir, e vai formular o seu pedido, indicando cada reflexo desse. Veja, não está correto você indicar, eu quero 3.852 de horas extras, mais reflexos. Reflexos sobre o quê? Você tem que indicar reflexos sobre 13º salário, sobre férias, sobre FGTS, multa de 40%, aviso prévio e repouso semanal remunerado. Você precisa indicar esses reflexos, certo? As verbas sobre as quais você quer ver refletida a hora extra, beleza? Sob pena de a sua petição inicial, o seu pedido ser considerado demasiadamente genérico e, portanto, ser inepto, tá? Então você precisa indicar
quais são esses reflexos e indicar também o valor correspondente com base no critério de cálculo que nós apresentamos aqui. Tá? Então, lá na sua petição inicial, você vai fazer a soma disso aqui tudo, que vai dar, vamos lá, 3.852 mais 321 de 13º proporcional, mais 428 de férias, mais 1/3 proporcionais, mais R$ 308,16 de FGTS, mais R$ 123,26 de multa de 40%, mais R$ 642 de aviso prévio, mais R$ 698,4 de repouso semanal remunerado. Então, o nosso total, eu vou colocar aqui no cantinho, o nosso total de horas extras vai ser equivalente a 6.000, nosso total de horas extras mais reflexos vai ser de R$ 6.372,82. Então, lá no seu pedido, você vai colocar: requer a condenação da empresa ao pagamento da quantia de aproximadamente R$ 6.372,82 a título de horas extras, já considerando os reflexos incidentes sobre 13º salário proporcional 6/12, entre parênteses, você coloca lá R$ 321 ou faz uma tabelinha, férias mais 1/3, equivalente a R$ 428, enfim, você vai indicar o valor correspondente ao seu pedido, considerando dentro do pedido, você deve fazer essa indicação, os reflexos sobre cada, você deve indicar cada reflexo, 13º, férias, FGTS, multa de 40%, sob pena de, como dito, inépcia da sua petição inicial e aí uma extinção sem resolução de mérito. Tá? Então, são com essas considerações que a gente finaliza o nosso vídeo de hoje sobre cálculo das horas extras. Pois bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre cálculo das horas extras. Se gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa as notificações. Forte abraço!